Olá, estudantes do sétimo ano. Os nossos novos conteúdos dessa semana serão os povos orientais: China, Japão e Índia. Vocês lerão os textos sobre esses três países e responderão a questão no caderno, como nas aulas anteriores. E não esqueça você que ainda não me mandou a primeira e segunda atividade de história para que me enviem no sistema, e se não estão conseguindo, me mandem um recado no celular ou no sistema que a gente conversa. Pessoal, de maneira geral, no mesmo período em que a gente estudou a Idade Média na Europa Ocidental, a Alta Idade Média, crescimento, Baixa Idade Média, fortalecimento, os impérios africanos na África, que viviam outro processo bem diferente, os povos que viviam na América antes de 1492, antes do ano que os europeus chegaram aqui, os incas, maias e astecas, e no Brasil os tupis. Agora nós vamos estudar povos que viviam lá no Oriente. Então, no período medieval, enquanto você tinha a Idade Média no ocidente da Europa, os impérios africanos, no continente África, os povos que viviam na América, como incas, maias, astecas e os tupis no Brasil e outros povos que tanto viveram pela América fora. Nós temos os povos que viviam no Oriente, que eram muito diferentes dos povos da Europa, que era lá na China, Índia e Japão. Vocês vão perceber ao ler o texto que a China ela foi um país que se desenvolveu muito, ela cresceu bastante território, ela se expandiu. A China inventou o papel, a pólvora, a bússola. A China tinha o maior império naval do mundo no ano 1000. Então olha como a China estava mais avançada do que o ocidente europeu. Enquanto a China tinha uma grande frota de barcos, tinha inventado o papel, inventado a pólvora, inventado a bússola, já estava imprimindo livros, já tinha um avanço tecnológico maior. Nós tínhamos uma Europa ocidental mais isolada, mais atrasada, mais rural, mais agrícola. Então olha a diferença. Nós temos ali, abaixo da China, a Índia, que não formou assim um país muito grande em território. Vocês vão ver ali a forte tradição religiosa na Índia, o budismo que surgiu na Índia, que depois se espalhou para a China e para o Japão. Vocês vão perceber um povo supersticioso, com classes sociais, né? Com a formação do hinduísmo, e também o Japão, que são mais de 4.000 ilhas, um território bem pequeno. Vocês sabem, o Japão é uma ilha, e também um território que historicamente sempre foi um povo que viveu mais isolado. Não se tem assim grande quantidade de escritas e muitos livros de história sobre o Japão, que no começo da sua história ela se formou por uma disputa de clãs, de pessoas, de famílias diferentes, e depois com o tempo teve a presença dos samurais, que foram muito importantes para a história do Japão até o fim desse processo. E aí a era Meiji, que se construiu no século XIX, que nós vamos ainda ver mais adiante. Então eu peço a vocês que leiam os textos para que vocês entendam um pouco desse processo que aconteceu na China, na Índia e no Japão. Como esses povos orientais se desenvolveram no mesmo período em que nós estávamos vivendo a Idade Média na Europa Ocidental. Compreender as especiarias da Índia, pimenta, gengibre, noz moscada, canela, que eram produtos que valiam muito dinheiro na Europa e que ao longo dos tempos, né, tinha muita gente ali do Oriente Médio, daquela região, depois Gênova, Veneza e outros povos ali do norte da África, que compravam os produtos que vinham lá da Ásia. Os povos do Oriente Médio compravam e depois vendiam para a Europa Ocidental. No período da Baixa Idade Média, a Europa Ocidental começou a fortalecer o comércio e passava a comprar ali do Oriente Médio, onde está a Arábia Saudita, né? E também passava por Gênova e Veneza, onde é a Itália hoje, esses produtos que vinham do Oriente e que o Ocidente europeu comprava para levar à sua população. Essas especiarias e também a porcelana, a seda chinesa, até que o europeu vai querer um outro caminho para chegar diretamente na Índia e comercializar com ele. E que depois nós vamos ver que isso aí será assunto dos nossos próximos conteúdos. Boa leitura, assistam esse vídeo, leiam o texto, respondam a questão no caderno.